Bom dia, pessoal, estamos começando com mais um Acorda Mercado aqui no canal que te deixa muito mais informado. E ontem tivemos o Ibovespa subindo e o dólar caindo. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em direções mistas. Eu sou o Fábio Lousada e você está no canal Eu Me Banco. E ontem, o que parecia um dia de bastante euforia, quando o Ibovespa chegou a bater quase 2% de alta, se transformou em um dia bastante morno, com uma alta de 0,59% aos 86.419 pontos. O giro financeiro foi de 13 bilhões de reais. Essa grande oscilação se deu por conta de fatores externos. Quando o Ibovespa abriu pela manhã em alta, o cenário estava bastante positivo em meio a uma trégua entre Estados Unidos e China após a China anunciar a intenção de cortar a tarifa de importação de automóveis americanos de 40% para 15%. Isso causou uma grande euforia no mercado. À tarde, esse quadro positivo se reverteu com as notícias pesando mais para o lado negativo, já que Trump, mais uma vez via Twitter, ajudou a derrubar os mercados com uma ameaça de fechar o governo caso o Congresso não aprove o orçamento com recursos para o Muro do México. Ainda falando dessa guerra comercial, os Estados Unidos preparam ações contra a China por hacking e espionagem econômica, segundo reportagem do Washington Post. Além disso, Theresa May balança no cargo de primeira-ministra do Reino Unido, já que podem ter votos suficientes para uma moção de censura pelo parlamento britânico. Normalmente, quando o parlamento vota a censura, o governo é obrigado a renunciar ou a pedir a dissolução do parlamento e convocação de eleições gerais. Voltando para o Ibovespa, a maior alta de ontem foram das ações da Gol, que dispararam 13,04% após a Avianca Brasil entrar em recuperação judicial. Vale destaque também para as ações da Azul, que subiram 6,51%. Já que as duas companhias devem se favorecer com esse pedido da Avianca, já que é menos um player nesse ambiente bastante competitivo aéreo brasileiro. Outro destaque foram as ações da Eletrobras, que subiram 3,91% na ON e 3,28% na PN, já que o seu ativo mais ineficiente, a Amazonas Energia, finalmente foi vendida. No campo negativo, a maior queda foram das ações da Suzano, que caíram 3,81% em meio ao desempenho negativo da celulose, que vem caindo ao longo do ano. Os preços da celulose de fibra curta, que é o material produzido pela Suzano, tiveram a maior queda do ano, impactando as ações da empresa. Já o dólar recuou um pouco, caindo apenas 0,22% e fechando em R$ 3,91, após chegar a R$ 3,88 durante o dia, com o leilão de linha promovido pelo Banco Central. O euro fechou com uma queda de 0,45% aos R$ 4,44. Enquanto isso, os DIs repetiram o movimento de ontem, com as pontas curtas caindo, como por exemplo o DI de janeiro de 2020, que foi de 6,76% para 6,74%. Enquanto na ponta longa, os juros subiram, com destaque para o DI de janeiro de 2025, que foi de 9,82% para 9,83%. Na agenda, hoje vamos ter a divulgação dos dados do fluxo cambial semanal na primeira semana de dezembro, a 12h30, e no final da tarde a divulgação da taxa Selic Meta pelo Copom, que deve se manter em 6,5%. Além disso, hoje Bolsonaro se reúne com as bancadas do DEM, do PSL e do PP, após o PR anunciar formalmente a adesão à base governista. Indo para os Estados Unidos, o movimento foi bastante parecido com o Brasil, com as bolsas abrindo com euforia e depois devolvendo os ganhos. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,22%, o S&P 500 caiu 0,04%, enquanto o Nasdaq subiu 0,16%. Ontem à noite, a Justiça do Canadá libertou a executiva chinesa da Huawei, o que deve impactar positivamente os mercados hoje. Ainda hoje também teremos os dados do CPI de novembro, que é um importante balizador para a tomada de decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Na Europa, hoje os mercados abriram em alta, com destaque para o CAC 40 da Bolsa de Paris, que abriu subindo 0,79%. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, com o índice Xangai subindo 0,31% e o índice Nikkei 225 subindo 2,15%.
E para finalizar, teremos o relatório da OPEP hoje, que irá movimentar os preços do barril de petróleo. Ontem o WTI subiu 1,27%, enquanto o Brent subiu 0,38%, com a notícia de que a Líbia vai interromper a oferta de petróleo em até 400 mil barris por dia. Então, diminui a oferta, a tendência é que aumente o preço. Por hoje é só, ótima quarta a todos, vejo vocês amanhã. Bons negócios!